dizer que eu tenho um entendimento acerca das palavras, das ministrações que Deus nos traz. Eu, por experiência até, já vivi momentos em que a ministração que Deus trazia para nós, seja por quem quer a oportunidade da noite para ministrar, mas as ministrações têm a ver com duas coisas. Uma, com o que eu geralmente estou precisando. Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que nós precisamos. Então, normalmente a palavra que vai ser ministrada, seja por quem for, ela tem dois pesos. O primeiro é atingir a tua necessidade. Em alguns momentos te fazer um carinho naquilo que você está passando. Amém. Glória a Deus. Fazer um carinho naquilo que você está passando, na dificuldade que você está vivendo. E a outra coisa, e essa para mim é a mais excelente, é que quando Deus nos traz uma palavra, geralmente Ele quer nos comunicar aquilo que Ele vai fazer em relação à nossa necessidade. Você crê nisso? Você pode crer que Deus vai fazer algo nessa noite? Está ligado ao que você está precisando. Eu não sei o que é, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas quando Deus me levou a meditar nessa palavra, eu senti algo diferente. Primeiro, porque eu também precisava dela. E o mais excelente é porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. E se você crer, Deus vai fazer alguma coisa hoje. Se você puder crer, Deus pode mudar algumas coisas ainda hoje. Eu creio. E eu quero começar essa reflexão com uma pequena história que eu ouvi. A história dizia e falava de um menino que a sua mãe, no período da gestação, isso era muito comum, isso foi muito comum nos anos 60, 70, de pessoas, mães, tomarem remédios e isso atingir os filhos, e até por falta mesmo de conhecimento da ciência, enfim. E houve uma época, um período que algumas mães tomaram alguns tipos de remédio, medicamentos, e seus filhos nasceram deficientes. E a história de um menino que teve esse problema, ele nasceu deficiente da perna, e o seu pai era um funcionário da NASA, trabalhava para a NASA, era um engenheiro conceituadíssimo, um homem muito conhecido e muito respeitado, e o seu filho nasceu com uma deficiência na perna, uma das suas pernas não cresceu, e ele ficou com um cotoco, né, um pedaço só de perna. E aquela criança cresceu e começou a ter entendimento, e a postura do pai sempre foi, o pai sempre foi muito fechado, sempre foi muito introvertido. E um dia esse pai, quando essa criança começou a crescer um pouco mais, esse pai pediu para sair do seu emprego na NASA e foi trabalhar numa empresa que fazia próteses para deficientes. E começou a trabalhar ali, e o seu filho crescendo, e o seu pai tinha uma postura não muito próxima do filho, no sentido de
de ser agradável, de ser aberto, era sempre muito sisudo. E o seu filho, por causa disso, por causa da sua deficiência, e pela forma como o pai lhe tratava aparentemente, ele se sentia diminuído e menos amado. Ele se sentia, ele tinha a impressão que o seu pai não o amava. E ele colocava a culpa naquele problema que ele tinha. Ele dizia: meu pai não me ama porque eu sou deficiente, eu tenho um problema. E o tempo passou, aquele pai faleceu. E um dia esse garoto, agora já com seus 18, 20 anos, vai à garagem da sua casa. Na garagem da casa dele, ele descobre vários projetos que o pai tinha trabalhado para tentar descobrir algo, uma prótese, algo para suprir a deficiência dele. E quando ele descobre isso, ele liga um fato ao outro e diz: o meu pai saiu do melhor emprego que ele podia ter, um engenheiro que era, para ir trabalhar de técnico dentro de uma pequena empresa de prótese. E meu pai fez isso por minha causa. Ele saiu desse emprego, foi para um outro emprego, e agora aquele menino descobre dentro da garagem inúmeros desenhos, inúmeros projetos daquele pai que estava tentando, de alguma forma, ajudar aquele menino. Aí ele exclama: meu pai me ama, meu pai me ama, meu pai me amou. Apesar de eu não ter conseguido enxergar tudo isso, só agora eu estou vendo. Mas o meu pai, o tempo todo, me amou. Eu queria trazer essa história, que é verídica, mas queria trazer essa reflexão para nós nessa noite, para que a gente tenha uma maior leveza na vida. Devemos crer que haverão coisas que descobriremos na eternidade, que revelarão que o sofrimento que passamos, Deus sempre teve um propósito. E eu queria que você tentasse entender isso. Essa história desse menino e as circunstâncias e as dificuldades e os momentos difíceis, as adversidades que passamos, que são sempre muito difíceis de explicar e de compreender, são sempre muito difíceis quando a gente começa a questionar e dizer: mas será que Deus não vê o que eu estou passando? Será que Deus não olha? Será que Deus não percebe que nesse momento está muito complicado, está muito difícil, que o que eu estou vivendo está muito difícil? Aí, pensando nisso, e recebendo de Deus algo que veio para consolar também o meu coração, Deus me leva a uma palavra, e é ela que eu gostaria de repartir com você. Marcos 4, versículo 35 a 41. Vai dar para projetar aí, família? Marcos 4, do 35 ao 41. Deus tem os seus propósitos. Creio que Deus vai consolar o nosso coração nessa noite e vai nos mostrar algo que vai trazer leveza para a gente, para a caminhada, para a gente seguir na caminhada. Escuta aí o que diz essa palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo
assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o Jesus que você serve, Jesus que eu sirvo. Até o vento e o mar lhe obedecem. Durante a nossa ministração aqui, eu estava orando e falando, ele recebeu um nome, que é sobre todo mundo. Porque ao nome de Jesus, o nome de Jesus, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. E o nome dele está acima de todo nome. E eu estava recebendo de Deus essa palavra. O Espírito começou a ministrar o meu coração algumas coisas que talvez coincida com aquilo que é a tua necessidade também nessa noite. Mas o mais excelente é que eu tenho por fé, convicção de que nessa noite Deus vai começar a acalmar a tempestade, a dizer: cala-te, mar, cesse vento. Amém? Você recebe isso? Eu recebo isso do Senhor. Recebo isso da parte de Deus. Porque Deus quer fazer coisas tremendas. Deus quer entrar lá na tua casa, irmã Cília, e acalmar o mar e o vento naquele lugar. Deus quer entrar lá na tua casa, Deus, e acalmar o mar e o vento naquele lugar. Deus vai entrar na nossa vida, na nossa casa, e acalmar o mar e o vento. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Porque Ele pode fazer grandes coisas. Porque Ele, em meio a esse contexto de ser remetido ao mar junto com os discípulos, eu estive pensando algo que assim, nesse texto talvez eu nunca tivesse parado para pensar desta forma, mas gostaria de te chamar para refletir também. Você um dia aceitou Jesus, Jesus entrou na sua vida, e esse é o símbolo dele estar no teu barco. Jesus está no teu barco porque você o aceitou. E meu questionamento foi exatamente esse, porque quando a gente enfrenta tempestades, a gente pensa: mas Jesus não vai fazer nada. A primeira coisa é eu ter convicção de que Ele está no meu barco, amém? Está no meu barco. Jesus está no meu barco. E o que me veio foi o seguinte: esse barco jamais afundaria. Amém? Esse barco jamais afundaria. Tão somente porque Jesus estava nele. A tua vida jamais vai afundar, você não vai perecer. O teu problema de hoje não vai afundar você. Você não vai sucumbir por causa dele. Tão somente porque Jesus está no teu barco. Jesus está. Quando Ele está, tudo é diferente. Há pouco tempo foi encontrado no mar da Galileia, no mar onde Jesus estava atravessando, uma embarcação daquele tempo. O mar deu uma encolhida, baixou o seu nível de água, e eles encontraram na embarcação. Descobriram que as embarcações daquele tempo tinham cerca de 8 metros de comprimento, 2,30 metros de largura, 1,5 metro aproximadamente de altura.
e tinha uma capacidade máxima de levar 15 pessoas. Nesse barco estavam os discípulos, creio eu, os 12, mais Jesus, então tinham 13 pessoas. E Jesus vai para a parte de trás do barco. Essa descoberta arqueológica mostrava então toda essa estrutura do barco, e esses barcos eram movidos a vela, ok? Eles tinham velas e tal, e aqueles que manuseavam tinham que ter muita habilidade. E o mar da Galileia, na verdade, ele era um grande lago que estava inserido no meio de montanhas, entre montanhas. E essas montanhas faziam corredores de vento. E esse grande lago, de mais ou menos 10 quilômetros de extensão, ele se tornava realmente tempestuoso por causa do corredor de vento formado pelas montanhas, que fazia com que aquelas águas se levantassem e se movessem. E foi num dia como esse que Jesus estava no barco, junto com os seus discípulos. Jesus foi dormir. Uma outra coisa que parei para pensar, que sono é esse que Jesus teve? Como é que é o sono de Jesus, né? Sei que ele era homem como nós, mas pense comigo. Jesus foi dormir, mas a despeito dele estar dormindo, ele continuava sendo filho de Deus, continuava sabendo de todas as coisas, continuava tendo poder sobre todas as coisas. E ele foi para a parte de trás do barco, e de repente a tempestade veio. E eu fiquei imaginando os discípulos lutando contra essa tempestade. A luta, ela é legítima. Você e eu precisamos lutar mediante as nossas tempestades. E eu imagino que eles começaram a lutar com essa tempestade com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência. Eles começaram a colocar em prol da vida e de salvar a própria vida tudo aquilo que eles sabiam e que podiam fazer. Pense comigo, homens experientes, homens do mar, homens que sabiam mover a vela, homens que sabiam direcionar o barco para o lugar certo, na hora certa, quando a onda viesse. Isso tudo provavelmente eles tinham feito. E aí Deus começou a ministrar o meu coração, dizendo: quantas vezes nós agimos assim? Nós já fizemos tudo, estamos fazendo de tudo, estamos lutando com toda a nossa força, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa experiência. Aí o jovem, que é mais jovem, luta com a sua força. O rico, que tem mais dinheiro, luta com a sua conta bancária. O menos favorecido, mas que tem uma maior idade, vamos dizer assim, um pouco mais de idade, ele luta com a sua experiência, ele usa a sua experiência em detrimento ao problema para resolvê-lo, para apaziguá-lo. E esses discípulos fizeram exatamente isso, começaram a lutar com a experiência que tinham, mas o texto diz que as águas começaram a entrar no barco. E, meu irmão, não tem coisa pior do que a água entrar no barco. Começa a entrar no barco, começa a bater desespero. Eu não sei em que estágio você está. Se você está no estágio da luta, pela experiência que você tem, da bagagem que você traz, pela força da juventude, pelo dinheiro que você tem no banco. Eu não sei o que você está usando para salvar você da crise, desse momento difícil que você tem passado. Mas os discípulos usaram toda a experiência, toda a bagagem, manuseavam as velas, jogavam para um lado, jogavam para o outro, para tentar salvar aquilo, mas a água começou a entrar no barco. Nesse momento, o Espírito Santo me falou algo que eu quero compartilhar com você. Tem coisas que os cristãos, os evangélicos, durante muito tempo falaram e pregaram, que a gente vai, com o tempo, vai descobrindo que não é bem assim. Às vezes, quantas vezes nós fomos até confrontados por pessoas, dizendo assim: se você está passando por essa luta, é porque você está com problema com Deus. Jesus não está no teu barco, né? Deixa eu te falar uma coisa.
Jesus está no teu barco, sim. Está passando por dificuldade? Jesus está no teu barco, sim. Está sim. Mas eu anotei algo que talvez vá fazer toda a diferença na tua vida nessa noite, assim como começou já a fazer na minha. A tempestade vem mesmo quando Jesus está no barco. Deixa tranquilo. A tempestade vem mesmo quando Jesus está no barco. Se alguém disser para você, sabe por que você está passando por isso? É porque você está desviado, você está fora, Jesus te abandonou. É mentira, meu irmão. Porque a tempestade vem mesmo quando Jesus está no barco. Mas certamente ela passará quando entregarmos o controle a Ele. Isso aqui foi uma lição para mim. Isso aqui foi um puxão de orelha para mim. Talvez seja para você também. Sabe por quê? Porque nós nos esforçamos, nós colocamos toda a nossa bagagem na situação para resolver. E foi isso que os discípulos fizeram. Só que teve uma hora que eles falaram, não vai dar. A água já estava entrando no mar. Não vai dar. E aí nessa hora, eles tomam a decisão mais acertada. Eles vão até Jesus, acordam Jesus e falam, mestre, parece que você não está se importando, mas a gente está afundando. É quase uma troca de controle. É como se a situação que estava sob o seu controle agora passasse para o controle daquele que tem o nome sobre todo mundo. Sabe, a tua luta, a tua dificuldade, que você está lutando tanto, que está ainda no teu controle, Jesus ainda está dormindo no teu barco. Porque é você que está lutando. Porque é você que está achando que pode. Porque é você que está colocando à disposição do teu problema toda a tua experiência, bagagem e força. Mas nessa noite o convite do Senhor Jesus é que você se renda a Ele e ao controle dele. Porque nessa transferência de controle algo começa a acontecer. Porque no teu pensamento o melhor a acontecer é tirar a água do barco, é virar a vela, é colocar o barco numa outra direção, é fugir da onda. No controle do Senhor não é nada disso. O Senhor não está preocupado se está com água no barco, se tem vela, para que direção está a vela. No controle do Senhor, Ele levanta, no momento que você o entrega o controle, Ele levanta e diz ao mar e ao vento, cala-te e aquieta-te. Percebe a diferença? Percebe a diferença? O Senhor nessa noite está tratando com a gente. Está dizendo para a gente assim, entrega para mim. Entrega o controle. Como eu disse aqui no início, é legítima a luta. A luta é legítima. É importante que você lute, é importante. Mas entenda algo nessa noite, porque isso vai mudar e vai fazer toda a diferença. Entrega ao Senhor o controle dessa situação. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus agir, deixa Deus entrar, deixa Deus fazer, deixa Deus chamar, deixa Deus acordar, deixa Deus fazer sonhar, deixa Deus despertar na noite, deixa Deus ser Deus e fazer. Enquanto nós estivermos somente dependendo das nossas forças, das nossas habilidades, o Senhor vai estar dormindo no nosso barco. O Senhor vai estar esperando que você o chame para que Ele comece a agir. E o agir do Senhor, Ele é simplesmente maravilhoso. Está acima do que o homem pode fazer. Está além da capacidade humana. Está além da perspectiva humana. Está além do que você pode imaginar. Eu imagino que talvez Pedro o tenha chamado, até porque o final desse texto fala que eles ficaram surpreendidos com o que aconteceu. Talvez Pedro estivesse chamando a Jesus para ajudar a tirar a água do barco.
para ajudar a puxar a corda que ia virar a vela. Talvez fosse esse o pensamento de Pedro. Jesus, dá uma força aí, né? A gente está se esforçando, a gente está brigando, a gente está lutando, a gente joga água para fora, a gente puxa a vela, a gente tenta virar o barco e, sabe? Pô, mas está dormindo, parece que é um chamamento ao mestre para ajudar, para dar uma força. Jesus levanta, olha toda aquela situação, olha o barco cheio d'água, olha os discípulos cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Discípulos cansados, sabe, esgotados da luta pela vida. E agora o mestre levanta. Acordaram o mestre. Quando acordaram o mestre, o significado disso é: mestre, controle é teu. Jesus, quando você o clama, o chama, ele entende que você já deu tudo que você podia dar, já fez tudo que você podia fazer, e ele entende que agora é hora dele agir na tua vida. Eu creio nisso na minha vida. É hora do Senhor agir na minha vida, é hora do Senhor agir na tua vida. Não dá para a gente continuar do jeito que está. Deus vai agir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega. A palavra de Deus para você nessa noite: entrega. Confia, porque ele vai fazer. Jesus levanta e se dirige àquilo que talvez os discípulos jamais conseguissem pensar que ele fosse fazer. Ele faz aquilo que jamais alguém tinha feito. Ele faz aquilo que nenhum dos discípulos ali presentes podia imaginar que fosse feito. Ele não fala com Pedro, ele não fala com João, não fala com Tiago. Ele se levanta e se dirige ao mar, às águas do mar. Ele se levanta e se dirige ao vento. Ele se levanta como o Senhor que tem o nome sobre todo nome. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele se levanta e diz: cala-te e acalma-te. Na mesma hora, águas tranquilas, a caminhada segue, o barco vai embora. A expressão final de Pedro, ela nos parece estranha, mas eu vou confessar a você uma coisa. Talvez você também o tenha que fazer, confessar também. Quantas vezes nós estamos lidando com Jesus sem acreditar que Ele pode fazer algo maior do que aquilo que a gente pensa. A gente coloca aquilo que a gente já falou aqui em outro livro, por exemplo. A gente coloca Jesus dentro da nossa caixa de possibilidades. E a nossa caixa de possibilidades é uma caixa limitada, é uma caixa humana. E a gente já tentou de tudo, e de tudo está ali. E a gente já pensou em tudo, e tudo está ali. A gente só não conseguiu pensar com a mente daquele que criou os céus e a terra. Porque Ele é Senhor. E Ele tem todas as coisas no seu controle. E aí Deus mandou te dizer alguma coisa. Que a tempestade sempre vai ter um propósito. Aquele momento ali, Jesus queria que os discípulos compreendessem quem Ele é. Quem é que estava andando com Ele? Porque eles estavam com Jesus, estavam assistindo ministrações do Senhor Jesus, levaram Jesus para dentro do barco deles, mas naquele momento a expressão foi: quem é esse? Quem é? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por mais estranho que isso pareça, isso também é uma realidade muitas vezes na nossa vida. A gente está com Jesus no barco, a gente trouxe Ele para dentro, está andando com Ele, mas não sabe quem é Ele. Não conseguimos
dimensioná-lo, até porque ele é indimensionável. Mas nós não conseguimos ter dele a leitura correta de ser o Filho de Deus, que tal como esse pai aqui se esvaziou, esse pai da história que eu contei, que sai de um belo emprego, fazendo uma comparação rasa e humana, Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou para tomar forma de homem. Ele abriu mão da sua glória, de toda a sua glória, de todo o seu poder, de todo o seu domínio, e se esvaziou para tomar forma de homem. O problema é que nós olhamos muitas vezes para essa relação com Jesus e não o identificamos como aquele que tem o nome sobre todo nome. Nós não o identificamos como o Senhor do universo. Nós não o identificamos como aquele que pode todas as coisas. Nós não conseguimos o identificar como o Senhor que muda as circunstâncias, que coloca, estabelece, tira reis, que faz as coisas acontecerem. Muitas vezes nós lidamos com o Senhor como se fosse alguém que fosse tão limitado quanto a gente. E o Senhor Jesus está dizendo nessa noite para nós que Ele vai além daquilo que nós possamos pedir ou pensar, porque Ele é o Senhor. E eu queria fechar com um outro texto, Fabinho. Abre para mim Deuteronômio 8, versículo 3. Talvez isso explique muita coisa que a gente não tem explicação. Você já parou para pensar por que você passa por tanta dificuldade, por tanta luta, por tanta prova? E principalmente depois que você aceitou Jesus, parece que o negócio ficou mais sério, né? Talvez isso aí explique. E essa é a segunda parte dessa palavra e nós vamos fechar com ela. Olha o que está escrito. Ele te humilhou. Em outra versão está dizendo, ele te permitiu passar fome. Está se referindo ao povo de Israel. Eu não sei qual é a tua versão aí, mas tem uma outra que eu gosto mais, que diz, ele permitiu que você passasse fome. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando eu li isso, eu falei, Senhor. O Senhor disse assim, olha, vocês estão passando fome, passaram fome, falando para o seu povo, passaram fome, mas eu tinha um propósito nisso. Por isso que quando eu comecei lendo aqui, olha, para a maior leveza da vida devemos crer que haverão coisas que descobriremos na eternidade, que revelarão que no sofrimento que passamos, Deus sempre teve um propósito. Não há sofrimento para o cristão sem propósito. Não há tempestade que se levante sem propósito. Jesus construiu no coração de Pedro e dos seus discípulos um entendimento de quem ele era, para que eles soubessem com quem eles estavam lidando. Por isso aquela tempestade veio. Jesus, no seu plano, ele disse, eu vou dormir e a tempestade vai chegar. E quando chegar eu vou mostrar para eles quem eu sou. Talvez a tua tempestade tenha o mesmo sentido, é você reconhecer que Jesus é o teu Senhor e se render a Ele. Percebe que tem um propósito. Ele te humilhou, te deixou passar fome, diz a palavra, para que o homem saiba, e essa é a questão, para que o homem saiba que ele não viverá só de pão,
vou tentar transformar isso em algo mais fácil de entender. Para que eu e você saibamos que nós não viveremos só no momento que nós estamos vivendo. Isso foi uma coisa que Deus mostrou para mim quando eu li esse texto. Esse texto eu já conhecia. Mas sabe que muitas vezes a gente pensa que o nosso momento pontual é a nossa vida e é a realidade da nossa vida. É isso aqui que eu estou vivendo, vou viver isso. Mas olha o que diz o complemento. Ele permitiu isso para que vocês, os homens, entendam que nem só de pão é o meu momento. Pão é esse momento que eu estou vivendo. É a minha necessidade desse tempo. Para que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair, ou que sai da boca do Senhor. Sabe o que Deus falou para mim? Que não é no teu momento que você vive, mas você vive nos desígnios de Deus. Daquilo que Ele disse a teu respeito. Sabe aquela palavra lá de Jeremias? Eu é que sei que pensamento tem acerca de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Essa palavra. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aí quando eu olho para as promessas, quando eu olho para aquilo que está escrito, eu preciso entender que os desígnios de Deus para a minha vida não estão presos e limitados ao meu momento. Meu momento pode ser muito ruim, mas o que está designado, aquilo que está dito, aquilo que foi falado pelo Senhor acerca daqueles que o amam, vai muito além do que eu estou vivendo nesse momento. Nem só de pão viverá o homem, nem só do momento que você está vivendo, mas de toda a palavra, toda ela. Você pode crer na palavra, você crê na palavra, você crê no que está escrito acerca da tua vida na palavra, você crê no que o Senhor disse acerca de quem você é na palavra, você crê que o Senhor te fez mais do que vencedor através da sua palavra. Eu falei uma vez que o Senhor não precisa ficar repetindo o que Ele disse, porque o que Ele diz é extremamente suficiente para se manter vivo durante toda a eternidade. Quando o Senhor disse, haja relva, você vai ver relva nascendo no canto do meio-fio, porque o Senhor disse uma vez, haja relva. Eu quero te dizer que Deus não precisa ficar repetindo o que você é, o que você tem nele. A tua vida nele tem desígnios. E é da palavra e dos desígnios que nós, homens de Deus, vivemos. Eu não vivo do pão, mas eu vivo de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. E essa foi a palavra que Deus mandou te dizer nessa noite. Tem motivo para a tempestade. Tem propósito. Tem propósito para as adversidades. Tem propósito. Todos somos nós quando acreditamos que estamos passando pelo que temos passado, tão somente porque Deus está nem aí para a gente. Porque Jesus está dormindo. Porque Jesus não está vendo. Porque Jesus não me responde. Porque Jesus não fala comigo. Duas coisas nós precisamos entender. Primeiro, preciso entregar o controle de absolutamente tudo a Ele. E Ele não vai fazer o que eu imagino que seja o melhor a fazer. Já tem essa. O que agrava mais ainda é isso. Porque às vezes eu idealizo o melhor. O melhor é tirar a água do barco. O melhor é virar a mulher. Ele não vai fazer nada disso. Você quer a tua solução ou você quer a solução do Senhor? Nós queremos a solução do Senhor. Eu vou me render à solução do Senhor. A minha solução, talvez, seja uma. Mas a do Senhor, ela vem, resolve, estabelece paz, estabelece segurança, né? Barco tempestuoso,
De repente, a solução do Senhor veio. Aquieta-te mar, aquieta-te vento. E aí veio a bonança e veio a segurança. Aí a minha vida deixou de correr perigo, porque tão somente o Senhor fez aquilo que Ele quis fazer e que Ele achou suficiente para me manter seguro. Não vai fazer o que você quer, mas Ele vai fazer o melhor para você. Você crê nisso? Que o Espírito de Deus ministra o teu coração. Nem só de pão viverá o homem. Está atrás do pão. O pão é o teu momento. É a minha solução. Tá agora. Nem só de pão. Porque Deus mostra ao homem que ele tem desígnios. Toda palavra que sai da boca do Senhor, palavras que são ministradas. Por isso, quando eu comecei a falar aqui, eu falei: Deus tem algo a fazer nessa boca. Palavras que são ministradas, palavras que são lidas, são palavras que vêm do coração de Deus para você. E aí estão os desígnios de Deus. Nem só de problema viverá o homem. Vamos traduzir para o nosso português. Nem só de circunstâncias adversas viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De coisas que saíram da boca de Deus a teu respeito e que ainda não se cumpriram, mas os desígnios de Deus não falham, e eles vão se cumprir totalmente. Totalmente. Nada vai se perder. Nada vai se perder. Nada vai se perder. Porque os desígnios de Deus são fiéis e verdadeiros, justos juntamente, e são eternos, são perfeitos. Que Deus te abençoe. Amém? Então vai meditando enquanto nosso profeta está ministrando a palavra de Deus. E eu me lembrei de um versículo que Paulo pastor que diz o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento do homem. E a gente, quando lê esse pensamento ímpio, né? É da gente também. Já ele consegue astutamente entrar, penetrar na nossa mente, fazer a gente esquecer os planos de Deus, a palavra de Deus. A gente olha para o que a gente tem na frente, as circunstâncias. Querido, aquilo que Deus ministrou ao teu respeito, a palavra que Ele liberou vai fazer efeito na tua vida, na minha vida. Glória a Deus, pastor, estou aqui tremendo nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos deixar a palavra de Deus fluir na nossa vida. A palavra de Deus, ela é caminho, ela é luz, ela é vida para a nossa vida. Amém? Vamos ministrar essa canção, ministra com fé. Aleluia. Luz para os meus caminhos, tua palavra. Ministra ela. Lâmpada para os meus pés. Você está ministrando o Senhor, está devolvendo ela de volta. Tua palavra é luz para os meus caminhos, tua palavra. Lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem em mim, como em meio a um deserto do amor. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Eu quero fazer
és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Pois de pé, puxa, tá de pé. a Tua palavra se fizeram dos céus. Eu quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus. Agora Tu és Senhor. Tu és Senhor, Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Tu és Senhor.